nós temos o diagrama de domínios, né, de flexão, em que nós já falamos sobre o domínio um e o domínio 2 e hoje nós vamos começar a falar sobre o domínio 3. Oi, Aqui. André, e aí, tudo bem? Olá, Eliel, tudo bem? Tudo. Vamos lá então, continuar então nossas aulas. Hoje é o quê? O domínio 3, né, André? Isso, hoje nós vamos falar sobre o domínio 3. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, como nós falamos nas aulas passadas, nós já começamos falando do domínio um, domínio 2 e hoje nós vamos falar do domínio 3. O domínio 3 ele tem como característica o primeiro polo no ponto B, em que nós temos o encurtamento do concreto, que para concretos até C50, classe 50, nós temos 3,5 por mil, tá? Que é uma deformação específica para o encurtamento máximo do concreto convencionado para ruptura ao esmagamento do concreto. Por outro lado, a deformação no aço, que seria o alongamento do aço, ele está numa região de posterior ao escoamento, tá? Então, a deformação de escoamento, no caso do aço CA50, é de 2,07 por mil, ou 0,207%. Essa é a deformação, o alongamento de escoamento do aço para o aço CA50. E o domínio 3 ele está dentro dessa região, em que nós temos o concreto na sua capacidade máxima de encurtamento e o aço alongado até o alongamento de convencionado de ruptura. Bom, nesse caso, partindo dessas especificações, nós podemos dizer o seguinte, que no caso do domínio 3, as peças vão romper por esmagamento do concreto, tá? Com alongamento de armadura, o que é, para a gente, muito bom, porque a gente tem o escoamento da armadura, a gente tem uma certa dutilidade no momento da ruptura. Então, por isso é interessante você trabalhar no domínio 3, porque você leva o concreto até a sua capacidade máxima e a ruptura acontece com alongamento e, portanto, dutilidade para essa peça. Bom, então, quais são os esforços que estão diretamente relacionados a esse domínio? Basicamente, flexão simples ou composta, com grande ou média excentricidade. E aí, nesse caso, quais os elementos estruturais que se adequam a essa situação, ou que tem esse tipo de comportamento? São as peças, as vigas tradicionais e alguns pilares com um comportamento maior de flexão do que de compressão. Por exemplo, pilares de galpões industriais ou pilares de estruturas pré-moldadas. Então, principalmente de pequenas alturas, que acabam se comportando muito mais na flexão do que a compressão. Então, voltando aqui, nós voltando aos nossos desenhos, aqui, como nós fizemos nos outros vídeos, eu tenho o encurtamento do concreto e eu tenho o alongamento da armadura. Só que nesse caso, o alongamento máximo, o alongamento da armadura é maior do que o YD, enquanto que o encurtamento do concreto é igual ao encurtamento máximo, de 3,5 por mil. E nós temos o outro limite, que está aqui, que é quando nós temos o alongamento da armadura em 10 por mil.
tá? Então, esse ponto aqui é o ponto do 10 por mil. E é essa linha aqui, vocês estão vendo marrom, e nós temos a linha vermelha, que está aqui. Deixa eu trocar aqui a cor para vermelha. Que está por a região vermelha. Deixa eu marcar aqui que são 3,5 por mil e embaixo 10 por mil. Ok? Com isso, a linha neutra seria uma desses dois pontos aqui, ou nessa região intermediária. A linha neutra, ela está passando dentro da seção. E eu tenho uma região comprimida e uma região tracionada. Ok? Essa deformação aqui, ó, desse alongamento pós escoamento da armadura, ele está definido aqui para o aço CA50, que nós estamos usando como referência, um, uma relação X sobre D, tá? Igual a 0,606.283, ou se a gente preferir dizer 0,63. E aí é curioso porque é o seguinte, a partir desse ponto, que seria aqui nessa região, nós estamos migrando do domínio 3 para o domínio 4, que é justamente a região em que nós temos também fixado o encurtamento máximo do concreto, porém, o alongamento da armadura é anterior ao limite de escoamento, ou seja, a armadura não entrou em escoamento. Isso faz, quando a gente tem essa mudança aqui, isso faz com que a gente passe a ter armadura dupla, no caso de vigas. Agora, o que que a norma de concreto ela fez? Ela criou um critério de dutilidade, em que ela fixa a relação X sobre D nas situações tradicionais a valores inferiores a 0,45. Isso para concretos até 50 MPa. No caso de concretos entre 50 MPa, entre 55 MPa e 90 MPa, essa relação ela precisa ser menor ou igual que 0,35, tá? Então, está aqui, para C55 a C90. Bom, e o que que significa esse 0,45? Significa aqui, ó, que em algum ponto aqui dentro, no caso, por aqui assim, nós vamos ter a imposição de armadura dupla. Se você cair num caso em que a sua armadura foi calculada nessa região aqui, ó, que eu vou achurar de verde, significa que você vai ter necessidade de armadura dupla. Para quê? Para garantir dutilidade à seção. Ok? Para garantir dutilidade. Aproveitando, professor André, o que é essa dutilidade na seção aí? Dutilidade é a capacidade da peça de alongar e aí, com isso, apresentar fissuração, quadro fissuratório antes da sua ruptura. Então, quanto mais a estrutura ela tem capacidade, aquela peça tem capacidade de alongamento, mais ela tem utilidade.
Ou seja, dá tempo do cara sair de baixo antes de cair. Isso, Falando de maneira grosseira, seria isso. Porque aí a estrutura ela avisa que ela está em processo de colapso, porque ela vai ter grandes deformações e também um quadro fissuratório exagerado e que você vê que ela está já entrando num processo de ruptura. Quando a peça não tem dutilidade, a gente diz que essa peça tem ruptura frágil. E aí, na ruptura frágil, é aquela ruptura sem aviso. Você não percebe, você não consegue acompanhar grandes deslocamentos ou um quadro fissuratório muito elevado antes da ruptura. A ruptura acontece aí só depois que você vê que ela estava com problema. E a ruptura dútil, que é aquela acompanhada de dutilidade, você está sempre acompanhada com grandes deformações e um quadro fissuratório elevado que chama atenção e você consegue perceber a necessidade de tomar medidas de precaução ou de reforço ou de recuperação, caso seja necessário. na verdade, a norma prevê a segurança quando ela estipula esses valores, então, né, professor? Isso, então, se você observar lá no domínio 2 nós conversamos sobre a questão da armadura mínima. Então, a armadura mínima é para você evitar uma ruptura frágil por tração. E no caso desse critério de dutilidade, de limitação da relação X sobre D, é para que você evite a ruptura brusca por compressão. A tensão na armadura continua sendo o próprio FYD, né? Porque eu estou com deformações aqui, ó, com deformações superiores à deformação de escoamento, então a tensão continua sendo o FYD, só que se passar do 0,45, eu tenho a necessidade de fazer do uso de armadura dupla, no caso das vigas de concreto armado. Eu agradeço aí a presença de vocês. A gente termina aqui nosso vídeo sobre o domínio 3. Na próxima semana, a gente pode falar sobre o domínio 4 e aquele outro pedacinho do 4A. E eu peço que vocês puderem compartilhar, curtir, comentar com seus colegas e trazer para a gente comentários e dúvidas para a gente poder também trazer mais conteúdo para vocês. Sim, aí a gente melhora o conteúdo, né? Aonde tem a dúvida de um, com certeza vai ter resposta para muitos, né? Isso daí. Isso.